Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui iniciando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Espero que Deus fale conosco, através dessa lição de hoje. E nós estamos aqui hoje finalizando o trimestre, Nós estamos aí no segundo trimestre de 2023. E hoje é a lição de número 13, é a última lição desse trimestre que falamos aí da relacionamento em família, Foi esse trimestre aí, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então veja, a gente buscando aí exemplos na palavra de Deus para resolver esses desafios e problemas que acontecem nas nossas famílias. Então foi isso que nós estudamos nesse trimestre aí. E hoje, a última lição, de número 13, 25 de junho de 2023. O assunto dessa lição: a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então aqui é isso que nós vamos estudar, essa amizade de Jesus com essa família, a família de Lázaro, já adiantando aqui, Texto áureo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João capítulo 11, versículo 5. Isso é aqui o texto áureo, Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo invoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então precisa esse lá e cá, Esses conselhos, essa comunhão, Então, é isso que devemos fazer, Agir dessa forma, buscando sempre em Deus, buscar amar ao Senhor. É para que Ele esteja conosco, na nossa família. Então, já passo aqui para a Isneide, onde a gente, logo após, aí vamos fazer a leitura bíblica em classe, Graças a Deus por estarmos aqui nesta última lição desse segundo trimestre, como já foi citado. Para nós foi um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus durante todos esses domingos, Escola Bíblica Dominical, na nossa igreja Assembleia de Deus é sempre trabalhado esse mesmo tema que a gente compartilha com vocês nos domingos, nas nossas igrejas. E para a gente foi maravilhoso o aprendizado deste tema. O comentarista foi o pastor Elianai Cabral. As nossas revistas que são editadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. E é bom a gente dar uma recapitulada, talvez o ouvinte, o telespectador, não tenha acompanhado todas as lições que foram estudadas durante todo esse trimestre. Já estudamos até a 12ª e hoje estaremos tratando do assunto da 13ª lição. E nós estudamos na primeira lição, só passando rapidinho, quando a família age por conta própria, que foi destacado a família de Abraão e Sara, que agiram com precipitação. Nós estudamos isso na primeira lição, que é uma família que se destaca na Bíblia, no Antigo Testamento. Nós estudamos a lição 2, falando sobre a predileção dos pais por um dos filhos, que foi a história de Rebeca e Isaac, que tinha preferência por seu filho José. A lição de número 3, que fala sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. É uma história também focada na história de Jacó. Aí vem a lição 4, os ídolos na família, que fala a história de Raquel, o casal Raquel, Jacó e Mica, que foram dois temas estudados naquela lição.
A lição de número 5, que foi estudada, Motim e Família, que falava sobre aqueles pequenos conflitos entre Arão, Miriam e contra a liderança do seu irmão Moisés. E estudamos a lição de número 6, que falava sobre pais zelosos e filhos rebeldes, que foi tratado sobre a lição de vida dos pais de Sansão. A lição de número 7, que falava sobre o relacionamento entre nora e sogra, que destacou a vida de Ruth e Noemi. A lição de número 8, que falava sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, citando o exemplo de Samuel e Eli. A lição de número 9, que foi destacada sobre o tema Uma Família Nada Perfeita, que tratava exatamente da família de Davi. A lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos, dando destaque à vida de Jó. Todas essas histórias são narradas no Antigo Testamento, que foi da primeira à 10ª lição. Na lição de número 11, nós estudamos sobre os prejuízos da mentira na família, e veio a história de Ananias e Safira, já no Novo Testamento. A lição de número 12, criando filhos saudáveis, também no Novo Testamento, que destacava sobre a família de Cristo. E hoje nós estaremos estudando a última lição deste trimestre, que fala sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia, a família de Lázaro, Marta e Maria. Então nós vamos já para a leitura bíblica em classe, é isso? Está registrado em Lucas capítulo 10, versículo de 38 ao 42, João capítulo 11, versículo 5 e versículo 11. Vamos à leitura. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. O versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O versículo 42, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O versículo 11, o versículo 5 do capítulo 11 de João, fala, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O versículo 11 do capítulo 11 de João, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nós temos 3 objetivos de destaque da lição de hoje. O primeiro, explicar a vida social de Jesus. Segundo objetivo, elencar os frutos da amizade com Jesus. E o terceiro objetivo, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Certo. A vida social de Jesus, né? Exatamente a parte humana, né? De se relacionar com as pessoas. É a maneira dele se relacionar, né? Aí você vê que Jesus, ele tinha esse lado meigo, esse lado amigo, tudo, mas tinha um lado duro também. Porque é assim, você ser amigo de uma pessoa, você não pode concordar com os erros dele. Porque tem gente que pensa isso. Ele quer um Deus que concorde com os erros dele. Aí se ele concordar com isso, você vai para o inferno. Já pensou um negócio desse? Então Jesus, ele não concordava com o erro. Ele pregava o evangelho genuíno. Todos aqueles que pregam o evangelho correto, ele é mal visto, assim, tem muitas vezes, né? Porque fala duro na hora certa. É o caso desse encontro aqui dele com Marta, ali ele estava na casa deles, ali, tudo, conversando, ensinando, que Jesus não conversava, vou usar aqui um ditado, miolo de pote.
Né? O que é isso, água? Conversa vazia, que queres dizer, né? A conversa de Jesus era água viva, né? É diferente, um miolo não é miolo de pote, mas é uma essência de Deus, né? Que é a palavra do Senhor. Então, assim, aí ele deixou bem claro isso, tu estás muito perturbada, preocupada, né? Com as coisas naturais. Então ele chamou a atenção ali para ela saber que não era a questão dela estar errada, é o que vai ser falado aqui. É o Alienay Cabral, o pastor Alienay Cabral, ele fala disso aí, que ele não estava chamando a atenção dela ali porque ela estava fazendo a galinha caipira, vamos dizer assim, né? Aquela melhor comida, e ela sabia qual era a melhor comida que Jesus gostava, né? Nesse lado físico de Jesus, né? Mas estava fazendo o que era certo ali nesse sentido, só que na hora errada. Né? Eu até cito aqui, a gente tem um terreninho aí que a gente vai lá, e às vezes a gente faz um culto, né? Tem um carneirinho que a gente mata lá, sempre quando a gente vai lá, mata um carneiro, comer assado ali, é bom demais. Mas a gente faz um culto primeiro. Né? Já aconteceu vezes de não fazer, mas sempre a gente faz um culto, primeiro de tudo, né? Eu no meu trabalho, todos os dias nós cultuamos a Deus antes, então tem esse lado aí que é primeiro Deus, aí depois, ali quando Jesus liberasse ela, né, podia dizer, não, tá, acabou aqui o culto, acabou aqui o assunto, então aí ela ia, mas é isso aí que ele falou. Então veja que ele parece duro ali com ela. A Maria escolheu a melhor parte, né? Tu anda preocupado com as coisas materiais. Então, é assim, tem esse lado aí que é a vigilância do crente, né? Não se distrair. Exatamente. Para não perder aquilo que é mais importante. Né? Talvez essa lição venha tratar com alguns dos ouvintes ou conosco, né, sobre alguns comportamentos que a gente acha que é tão correto, como no caso de Marta, e ela ainda repreendeu a irmã. Na realidade, ela não repreendeu a irmã, ela não foi chamar a atenção da irmã, ela foi direto fazer a reclamação dela para Jesus. Exatamente, querem tirar a outra do culto. Quando a pessoa está concentrada, Maria estava tão concentrada para absorver tudo que Jesus tinha para ensinar, porque ela sabia a importância de Jesus e sabia que não era todo dia que eles teriam aquela ilustre visita, aqueles ensinos tão profundos que poderia mudar radicalmente a vida daquela família, talvez até a razão pela qual aquela família foi citada e foi tão amada por Jesus, exatamente pelo apreço ou pela a honra, a credibilidade, honra que Maria, principalmente Maria, como ela é citada, se dispôs a dar atenção. Citado 3 vezes, né? Exatamente. Então, a gente precisa reconhecer o que é mais importante, priorizar isso, e as demais coisas serão encaixadas. Você vê que eu já tenho pregado sobre isso aí, a maneira de que Maria chegou com Jesus no dia que Lázaro morreu. Né, que no dia não, ele já estava com 4 dias, mas quando Jesus chegou na cidade, que a Marta soube que ele já estava na cidade, foi encontrar ele já até meio fora da cidade ainda, mas o jeito que ela chegou, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido e tal, não, vai ressuscitar no dia do juízo, vai, na ressurreição final vai mesmo e tal. Aí aquela coisa, não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Quer dizer, ela ficou ali pelo natural, ali, uma coisa, acreditando, mas não o suficiente para pedir para ele. Ali, para que acontecesse um milagre ali, né? Ou provocasse isso aí. Então a gente tem que provocar Jesus, não é provocar no sentido de tentar, é no sentido de se abraçar, de pedir. É isso aí. Então, aí eu vejo isso, eu já falei sobre isso assim, em pregação, que quando Jesus disse, cadê a Maria? Manda chamar. Ela mandou chamar a Maria.
Quando ela veio, ela fez diferente da Marta. A Marta, a Bíblia não diz que ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela veio adorando logo. É tanto que provocou uma emoção em Jesus espiritual que ele chorou. Então todos, ali né? ele se comoveu. E todos que estavam ali. Então isso é que nós devemos provocar esse desejo em Jesus. O desejo ele tem, mas assim, essa necessidade de Cristo. A mulher do fluxo de sangue não tem isso aí? Alguém me tocou, mas como? Não, porque de mim saiu virtude, precisar de mim aqui. Não sei quem foi que precisou, mas alguém se achou com necessidade de mim. Toque isso aí. Muito especial. Então eu estou querendo falar nesse sentido, que Maria disse, eu preciso do Senhor agora, para a minha situação agora. Né? A Marta não, na ressurreição tudo bem, eu sei que ele era crente, vai ressuscitar. Ela empurrou para frente lá. Maria não, ela disse, não, eu quero agora. Dá para perceber. Dá para perceber pela ação de Maria que ali não era algo assim único na vida dela, era uma rotina. Ela já tinha como estilo de vida, então ali foi espontâneo. Então, para a gente que tem o estilo de vida de adorar o Senhor, independente de qualquer circunstância, você vai ter essa mesma posição do seu coração. Ela pode até ter se desesperado, ela pode ter ficado muito angustiada, mas a demonstração dela não foi das emoções, da sua alma. A demonstração maior foi da atitude espiritual. O espírito dela estava firme em Deus. Porque tem essa fé, que é a da Marta, que a gente deve entender aqui, que não está errado não, tudo bem, mas ela é mais rasa. Ela é uma que não tem nem como provocar o milagre mesmo, no momento. É um milagre mais lento, empurra para frente esse negócio aí. É meio que assim, não tem aquela a atitude no momento, entendeu? Foi o caso dela ali, que ela provocou uma emoção espiritual mesmo em Jesus ali. E isso já vinha mesmo, o vaso de alabastro foi depois, né? Mas antes mesmo, né, lá na casa dele, ela nos pés dele lá, ouvindo, isso aí foi depois logo, aí depois ele morreu, né? Então veja aí que a maneira dela dizer foi as mesmas palavras. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí disse, aonde puseram ele? Foi diferente, ele não disse mais, eu vou ressuscitar ele. Não, onde foi que puseram ele? Eu quero saber só onde está. Só isso. Então foi uma resposta diferente. Para Marta ele disse, não, ele vai ressuscitar. E a questão de Marta talvez seja a forma ansiosa, como Jesus mesmo fala, a questão de controle, ela queria se preocupar porque Maria não estava também envolvida como ela. Quando Jesus está ali, que Jesus já quer saber, né, onde está o corpo de Lázaro, ela diz, não, mas cheira mal, já são 4 dias. Ela de alguma forma, natural. de alguma forma, ela tenta encontrar uma justificativa. O comportamento dela é mais acelerado. E Maria na calma, Maria demonstra ali muita quietude de alma, muita paz de espírito. Aquela confiança. Confiança plena de que a vontade de Deus, ela sempre, sempre irá prevalecer. E nós não devemos tentar interferir nessa vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque ele é interrompendo, ela sempre interrompendo Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu vou ressuscitar ele. Aí ela diz, não, eu sei que ele vai, ou seja, ele vai ressuscitar, vai, e no dia, aí ele empurrou para frente, não vai ser agora. Ela não tinha a fé o suficiente que Jesus podia ressuscitar ele naquele momento. Maria ficou calada, o que ele dissesse estava dito, né? Aí lá, tia,
tira a pedra, interrompeu, não, não tira não, que nós vamos ter que correr daqui, que está fedendo demais. Quer dizer, ela não esperou, vamos ver o que ele vai fazer, que esse negócio tirar a pedra aí, mas, rapaz. Não, a Maria ficou calada, rapaz, tem alguma coisa aí. Já ela não. Sabe aquela coisa de esperar em Jesus? Ela não, ela sempre pelo natural, mas acreditando. Não é descrente. Da forma dela, né? Achando que Uma Jesus... forma mais natural, mais rasa, assim, a fé não suficiente para ver Jesus fazer o milagre agora. Mas é um milagre só para a vida eterna, né? Agora, aqui na terra é assim mesmo, nós não vamos continuar sofrendo, com os pés dentro do fogo, sei lá. Não consegue entender que Jesus dá o livramento no natural também. Então era isso aí, entendeu? E o objetivo da gente estar estudando essas lições e esses exemplos da Bíblia é para a gente analisar, nesse caso, com qual personagem eu me identifico. Você vai se identificar com alguns deles. Exatamente. Né? Depois a gente vai também destacar sobre o comportamento de Lázaro, que era mais também quietinho. Mas essas duas que têm uma personalidade que é visível nos nossos dias, a gente lidar com esses dois tipos de personalidade. É o caso das pessoas que cuidam da igreja. Tudo natural, leva umas coisinhas para o pastor, devolve o dízimo, dá oferta, ele é todo... Mas é tudo sempre mais no natural, na hora de buscar o espiritual, porque o que vai agir na nossa vida, mesmo nesses momentos difíceis, é o espiritual. Ele tem uma ação com poder, que transforma as coisas, aquilo que é impossível ao homem acontece. Aí já esse natural não, ele continua naturalzão. Não vai acontecer agora não, morrer tudo, a gente vai para o céu, mas não morrer agora. Já o espiritual disse, não vai morrer ninguém aqui. É o caso de apóstolo Paulo, naquele barco lá, quando o barco estava à deriva, aquele rolo todo. Aí Deus disse para ele, um anjo falou para ele, não vai morrer ninguém. O barco vai se quebrar tudo, agora vocês não vai morrer ninguém. Ele ficou certo, ele disse logo pro pessoal. Não morrer tudo de nenhum. O meu Deus me falou que não morre nenhum, não morreu nenhum. Então, é uma coisa diferente do natural. O natural ele já fica ali no caso da Marta e assim, né, do crente, um crente mais raso assim, que é mais naturalista, ele fica assim, sabendo que vai se salvar, tudinho, ele acredita nisso, arrebatamento da igreja, mas nesse momento da ação dele profetizar ali, dele determinar ou acreditar, Jesus vai fazer isso agora. Ele não tem essa ação. Isso aí é o caso apesar da Maria não ter dito assim, como eu estou dizendo. Não, Jesus ressuscita ele. Ela não exigiu nada. Mas ela acreditou, é o caso da mulher do fluxo de sangue, que não, se eu tocar nele, ele vai me curar. Quer dizer, aí ele disse, poxa, todo mundo queria um milagre ali. Quem é que não queria? E estava acreditando que Jesus é o Salvador, muita gente acreditava. Mas quando tocar nele, alguém me tocou, mas é um monte de gente, não, só um. Ele sabendo quem era, mas ele disse, de mim saiu virtude. Quer dizer, acreditaram. Tem uma pessoa aqui que acreditou que eu posso fazer um milagre na vida dela. É diferente, né, esse tocar, né? Isso é que é o caso dela se jogar aos pés de Jesus ali. 3 vezes. Primeira vez, vaso de alabastro, ela banhou Jesus e enxugava os pés com o cabelo. Aí tem a outra lá que estava nos pés dela, a outra veio chamar. Ali a Marta estava de pé. Se eu tivesse aqui, poxa, aí meu irmão não tinha morrido não. Naturalzão, acreditando, mas já estava difícil para Jesus fazer porque morreu, né? Poxa, se estivesse aqui, o senhor curava ele, estava vivo ainda, agora não tem mais jeito. Aí já a outra disse também, mas num sentido diferente, foi logo se jogando. Quer dizer, aí ele já comoveu. Nessa época da história, onde Jesus era visível, né? Jesus estava em carne, antes da sua morte, depois da sua morte ele ainda ficou 40 dias, mas subiu ao céu e prometeu, né, enviar o Consolador. Ele disse, quando eu for,
Eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará, Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, nós não temos Jesus visível, palpável, como eles tiveram naquele período, um período muito curto. Mas nós temos Jesus em Espírito, através do Espírito Santo, que traz esse testemunho de que essa palavra ela é tão viva, ela é tão poderosa, e que nós podemos nos conectar com esse Cristo, né, e desenvolver a nossa fé sem termos nada de impedimento. Quando Jesus dá o brado, né, na sua morte, diz: está consumado, Exatamente. está concluído. Exatamente, é como se Jesus tivesse transferido, ele nos transferiu das trevas para a sua luz. Exatamente. Ele nos transferiu da morte, que foi provocada pelo pecado através de Adão, nos transferiu para um estado de vida. Exatamente. Né? Lázaro estava morto literalmente, nós estávamos mortos espiritualmente, mas Jesus nos deu, através da sua morte, através da sua vitória na cruz, nos garantiu essa mesma vitória, esse está consumado. Então nós não podemos e nem devemos viver uma vida de incredulidade, achando que Jesus não pode agir, achando que Jesus não pode fazer, porque o que nos impede mesmo de recebermos qualquer milagre é a incredulidade, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, para agradarmos, nós não iremos atrair a presença de Deus para a nossa vida através da nossa necessidade, através da nossa dor, através da nossa murmuração. Nós iremos atrair a presença de Deus para nós através da nossa fé. Então, que possamos exercitar isso. Essa família nos traz uma lição muito rica. Aí, assim, entenda que Jesus é seu amigo, teu e meu. É o melhor amigo. Tem gente que diz que é o cachorro, né? Que é o melhor amigo. Tem muita gente aí dizendo, de vez em quando, pô, o melhor amigo, papai. Falaram para mim várias vezes. Não, não tem não. O melhor amigo é Jesus. É claro que tem as pessoas também que a gente tem amigo, né? No sentido social aqui que a gente está falando de Jesus, né? Mas aí, ele é teu amigo, independente de qualquer coisa, ele é teu amigo. Agora, você que tem que se transformar em amigo dele. Aí, como ele disse por discípulo, vós sois meus amigos, né? O servo não sabe, eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor quer, né? Ou pensa em fazer, mais ou menos isso aí. Mas eu não. Tudo que o meu pai me disse, eu vos fiz saber. Eu disse para vocês. Aí você vê Jesus entronizado lá, quando ele revela Apocalipse, né? Para João, aí capítulo 3, versículo 20, que ele fala aquele versículo que a gente sempre fala aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e vir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele eu cearei e ele comigo. Então ele quer uma amizade mesmo, de verdade, de amigo mesmo contigo, na tua casa. Na tua casa ele está falando de você mesmo. Aí, e se for na casa inteira, é melhor, com toda a família, né? Mas quando ele fala de casa, ele está falando você, porque isso é individual. Né? Não é, Jesus está na casa aqui, todo mundo é crente. Não é bem assim, não. Né? Mas você tem que permitir, você individualmente. E você vai passando para os outros da tua casa e assim pode todos se converterem, é claro, se aceitarem. Mas Jesus está à porta, entenda essa palavra. Está na porta, ou seja, eu estou aqui pronto para ser teu amigo. Você quer ser meu amigo? Eu sou amigo de vocês. É isso aí. Então, uma coisa bem assim. Aí, no caso ali, ele achou quem fosse amigo dele, né? Pessoas Ó, Lázaro, dispostas. nosso amigo, você vê aqui, né? Ele dizendo, Lázaro, nosso amigo, está dormindo. E os discípulos pensavam que era dormindo mesmo. Ah, tá bom demais.
Não, mas ele está morto. Depois ele disse, não, ele está morto, mas ele vai ressuscitar. Quer dizer, aí, e Marta, ela entendia esse caso aí, de ressuscitar no dia da ressurreição, quando Jesus voltasse para buscar a igreja, ela estava acreditando, tudo certinho. Só não acreditava, ela não tinha uma crença, uma confiança maior, espiritual, de ter uma ação ali, naquela hora. Ah, depois de morto tem mais jeito. Ou ela não tinha essa confiança. Já a Maria ficou na dela, né? Não profetizou, não pediu nada, mas ficou esperando a ação do Senhor. E ela só adorou, né? E esperou a ação. Então é isso que nós precisamos pedir, claro, falar com Jesus, mas principalmente adorar e reconhecer a sua vontade, que é feita a vontade de Deus, que é a gente, quando vê ali Cedraque, Mesaque e Abednego, né, quando o Nabucodonosor diz que ia aquecer, ia dar uma chance para eles, vou aquecer aqui a fornalha ali, vou dar uma chance para vocês, vai tocar a trombeta e vocês vão ter que se ajoelhar aí ou vão para a fornalha. Disse, fique sabendo que o nosso Deus, ele pode nos livrar, se ele quiser, ele nos livra da fornalha e de ti, ó rei, se quiser. Aí foi o que ele quis. Aí pronto, isso livrou mesmo. E ainda converteu o rei ali, claro que depois se desviou de novo, mas ali ele ficou crente, o rei, porque ele fez um decreto que todos tinham que adorar aquele Deus, mas ele acabou não mudando e depois pagou um preço terrível e mudou depois, no final ele foi crente, de verdade. Morreu crente, Nabucodonosor, né? Assim, só para a gente entender aqui, né, para a gente se aprofundar mais nessa questão de busca, né, mãe? Exatamente. Que não é só mesmo a questão do natural, né? Eu estou falando da igreja, constrói a igreja, pinta bonitinho, limpa tudo bonitinho. Necessário. Fazer os deveres de casa, trabalhar honestamente, dignamente, ter uma vida digna. Tudo certinho. Mas tem o primeiro é buscar o Senhor, que de lá vem essas outras coisas aí, pode ser acrescentada dentro da vontade dele. Mais uma citação aí sobre a questão de Maria. Quanto mais você desenvolve essa habilidade de adorar, menos você contesta as decisões de Deus para a sua vida. Sim. Né? Então Marta, ela contestava. Isso. Porque ela ainda tinha a parte de adoração rasa. Maria não contestava porque ela já tinha uma profundidade, era o estilo de vida dela. Exatamente. Né? A Marta ali não acreditou que tirasse a pedra ia dar alguma coisa. E a Maria de rapaz, aí quem manda é o homem aí manda em tudo, né? Aí ela e a gente percebe que visão, com certeza as duas tinham muito tempo juntas, a convivência, irmãs ali, tudo na mesma casa, mas tinha diferença. Uma diferença de comportamento. Então, mas Jesus respeitava isso. E nós devemos respeitar na nossa igreja. Tem as pessoas assim, que ele é do naturalzinho ali. Aí Paulo não fala isso? Ele tem a sua utilidade também. É claro, nos galardões lá, né, quando vai ter uns que tem palha na mão, outro tem capim, aí outro tem ouro, pedras preciosas, né, prata na mão, né, que é as obras, né? Então tem aquele que é ali quieto mesmo, na dele. E a gente não está aqui dizendo que uma pessoa dessa, que a gente tem essa visão dele, chegar lá e tá com capim na mão, ninguém está falando isso não. Mas pode ser, né? Sabe aquele soldado que diz, rapaz, eu vou pro exército, bora pra guerra, bora, eu vou, mas eu vou cozinhar para vocês lá, levar água, no máximo levar água, pô. Ele não tem coragem de dar um tiro no adversário, entendeu? E então tem esse lado assim, tem pessoas e é do exército. Mas tem pessoas que se angustiam por não desenvolver um bom trabalho, por não se achar talentosas o suficiente para se apresentar tão bem como algumas pessoas. E sendo que essa recompensa que Deus nos dá não é pelo que nós apresentamos ao público, é pelo que nós apresentamos a Ele.
né? Exatamente. Então, isso é muito importante, que a gente reconheça que nem todos foram chamados para se tornar pessoas visíveis, mas todos fomos chamados para desenvolver uma fé inabalável em Cristo. Exatamente. Vamos à introdução. Vamos lá. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou Nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Aí aqui a palavra-chave é amizade, né? Que é essa questão amigo mesmo, né? Ter essa amizade com Jesus. Jesus, ele não quer que você esconda as coisas dele, né? E ao mesmo tempo não está escondido, tá entendendo? Todos nós, não há criatura encoberta diante dele, todos nós estamos nus e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Ou seja, ele sabe tudo, teu pensamento, as intenções do pensamento, mas é bom que você diga para ele que aí você está sendo sincero. Porque ele quer ver essa sinceridade, essa espontaneidade, nessa voluntariedade, a maneira de se abrir totalmente. Aí você está, sabe aquela questão de dizer, aquele que confessa e deixa. Então tem que ser confessado tanto petições como arrependimento, pecado, o que fizer é bom dizer. Todas as vossas petições sejam reconhecidas diante de Deus, está escrito isso aí, né? Então é assim, não é que Jesus não saiba, mas eu tenho que dizer, significa que eu estou tendo ele como amigo mesmo, como meu advogado, como meu redentor, como meu salvador. Estou reconhecendo isso que eu estou contando para ele. Então é isso que é a importância, né? Quando eu não digo, eu estou querendo esconder. De alguma forma eu estou envergonhado e não quero mudar. É isso aí, tem esses detalhezinhos que para as pessoas entenderem aqui, que nós não estamos aqui, irmão, nesse programa, eu sempre digo isso, deixo claro, esse programa aqui, nós não estamos falando aqui só para os crentes, não, as pessoas que compreendem a Bíblia, nós estamos aqui dentro das casas das pessoas, né? Pessoa que não compreende a Bíblia, não entende ainda como é esse Jesus, como é que eu me encontro com esse Jesus, né? Sim. Então, por isso que a gente coloca a coisa bem mais explicadinha aqui, bem rasa, vamos dizer assim, bem clara, né? Para as pessoas entenderem como é que você é um crente em Jesus Cristo, que você absorve essa graça de Jesus, você consegue chegar ao trono dessa graça, ou a esse poder que alcançou ali o Lázaro, né? A família de Lázaro ali, com aquelas bênçãos, né? A maioria dos crentes participa da escola dominical nas suas igrejas todos os domingos, mas nem todos os ouvintes, nem todos os telespectadores têm essa oportunidade, nunca frequentaram uma escola dominical, e essa é uma oportunidade que Deus dá para cada um daqueles que estão assistindo, para aqueles que estão ouvindo, aprender um pouco mais sobre os exemplos da palavra de Deus através desse canal de comunicação. Exatamente. Então isso é muito rico. A palavra de Deus, ela nos enriquece de verdade, porque quando a gente absorve esses exemplos positivos, quando a gente aplica isso na nossa vida, ela produz resultados. Então nós vamos para o primeiro tópico desta lição. É isso? Exatamente, desses frutos, né, dessa amizade com Jesus que vem frutos, né? Que vai nos trazer fé. Esse relacionamento de Maria com Jesus mais próximo foi que provocou o milagre ali. Porque se ela viesse igual a Marta também, daquela forma, tudo bem, Lázaro tinha sido salvo, está esperando o arrebatamento da igreja, né? Tudo bem, mas tinha sido diferente, não tinha ressuscitado, não tinha sido ali um exemplo para nós, um exemplo de testemunho, né? Para toda a humanidade, até Jesus voltar, ele está aí, esse exemplo, esse testemunho dessa ressurreição de Lázaro ali, para que a gente fique mais crente, né? Sim, Tá entendendo? Então sim. provocou esse testemunho,
foi essa busca de Maria, esse empenho de saber como obter esse Deus, como ser participante desse poder de salvação, de ressurreição, um sentido de milagre físico, mesmo que foi o caso de Lázaro, né? Um milagre físico ali, né? Que, como a Marta mesmo, pelo que ela pensava, estava podre já. Não estava, porque o poder de Deus não deixou que os órgãos dele se estragassem. Está entendendo? Se estragou, ele fez outros, porque ele envelheceu de novo. Então, assim, né? E às vezes tem área da nossa vida que tem momentos que a gente pensa também que não ressuscita mais, e Deus pode ressuscitar sim. Claro. Nós podemos desfrutar de milagres diariamente, vai depender também do nosso empenho, da nossa busca e da nossa fé na palavra. Se Jesus, ele pôde ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto, imagina o que ele não pode fazer na nossa vida. E principalmente quando se trata de pecado, né? Do perdão de pecado que nós pecamos, que precisa ter esse reconhecimento para recorrer ao Senhor e pedir de verdade, como Maria ali, de Jesus se compadecer de nós, entendeu? Então tem que ter humildade, busca, né, e arrependimento para que Deus possa ouvir, que é o 2 Crônicas 7,14, né? Se meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Eu ouvirei do céu. Aí perdoarei os pecados e sararei a terra. Sararei a sua terra. E a atitude porque não de adianta adoração. você ser sarado sem ser perdoado. Porque você sarou e vai para o inferno depois. Adiantou. Está entendendo? É. E às vezes acontece isso aí. Deus, ele permite, né? Permite que um milagre aconteça, assim, a pessoa ficar bom fisicamente, mas ele não foi perdoado do pecado, não. É isso que as pessoas se confundem com isso aí. Ele está salvo porque... Não. Ali, Lázaro foi ressuscitado para depois morrer de novo, claro. Se ele se desvia depois, ninguém sabe como é que foi. Eu acredito que ele salvou, né? Porque ele era crente e ficou mais crente ainda. Mas se ele se desviasse, começasse a fazer a coisa errada, ia para o inferno. Quer dizer, ele ressuscitou carnalmente, né? Mas espiritualmente ali ele tinha que manter essa salvação. Teve que manter. Mas é isso aí, mesmo. Vamos lá. Primeiro tópico, a vida social de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. João, capítulo 15 e versículo 15. Exatamente. Aí a gente vê aí que Jesus, ele chamou não, de amigo, não que ele fosse amigo, mas como ele dissesse assim, eu sou teu amigo, até para Judas Iscariote no último momento, quando Judas veio e traiu ele com um beijo, e ele sabendo de tudo, ele mesmo mandou, vai lá fazer o que o diabo botou no teu coração, ele foi. Quer dizer, já sabia tudo, aí ele veio, e ele disse, o que tem a ver eu contigo, amigo? Ou seja, eu não concordo com o que tu está fazendo, não. Eu sou teu amigo. É isso aí que ele quis dizer. O que tem a ver contigo? Ou seja, tu não tem nada a ver comigo, não tem nada de mim em ti. É isso aí que ele quis dizer. Mas eu sou teu amigo, eu estou disponível. Ele podia muito bem depois pedir perdão para Jesus e se salvava. Mas é assim. Então, só para você entender que
que Jesus é o nosso amigo mesmo. Você pode ser o maior inimigo dele, mas ele vai ser sempre teu amigo, está sempre à disposição. Né? Sim. Segundo subtópico, uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro. Está registrado em João capítulo 12, versículo 1 e 2. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera, em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Exatamente. Então Jesus, ele até era questionado às vezes essas coisas, como é o caso ali do baixinho lá, né? O Zaqueu, né? Zaqueu. Aí quando ele foi questionado, porque Zaqueu quis adorar, ele ele desejou conhecer Jesus, ou ver, que é a mesma coisa, conhecer e ver, né? Depois de ver, você procura conhecer, porque Jesus não tem como tu ver ele e tu não querer conhecer ele. Que aí eu entendo de conhecer é mais profundo um pouco. Você ficar mais tempo, né? Então ele desejou isso e Jesus inteira disposição. Quem sabe ali pessoas que andavam com ele ali 3 meses, 4 meses atrás, não desejaram o que Zaqueu desejou. Então é uma coisa diferenciada. Você andar atrás de curioso para ver o que vai acontecer é uma coisa. E você desejar conhecer é outra coisa. E o melhor é que Jesus identifica isso, né, no coração do ser humano. Jesus reconheceu o interesse. Ele parou debaixo da árvore e disse, desce daí, Zaqueu, hoje convém pousar na tua casa. Ele já sabia o que estava dentro. Rapaz, se esse homem ficasse lá em casa hoje, eu ia fazer uma galinha caipira, fazer igual a Marta, só que ele já estava adorando. Quando ele desceu de lá, Zaqueu desce depressa, ele desceu e adorou. Ele caiu nos pés dele na hora. Aí o que foi mal interpretado, aqueles que vinham com ciúme danado, rapaz, nós estamos cuidando desse homem por aqui, no meio desses caminhos, e não temos esse privilégio todo, esse cara um pecador desse aí, cobrador de imposto. Jesus disse, esse daqui também é um filho de Abraão. O filho do homem veio para buscar e salvar. Porque se havia perdido. Já pensou? Então você vê a diferença e nisso aqui a gente não pode naturalizar as coisas de Deus. Porque você vai se afastando, você vai estar com Deus e não tem Deus. Tá entendendo? É o caso dos homens que vinham ali, alguém me tocou. Eu estava com Deus e não tinha Deus. A mulher estava sem Deus, se aproximou dele e captou Deus para ela. Sim. Tá entendendo? Então o Zaqueu também ali, talvez nunca foi um culto na vida. Os outros que, né? Aí no primeiro culto que ele fez, o Deus entrou dentro do coração dele, quando ele bateu no chão ali, que ele levantou, foi crente. Dizendo que eu vou devolver tudo, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes. Vou devolver 4 vezes, porque está na lei. Crente, pensa no caboclo, né? Então, um negócio assim, que a gente tem que desejar ser assim. Não adianta você ser um crente naturalzão e ainda se achar, ainda, que é os fariseus, né? Não, os homens pensam que vocês são. Eu sei que não são crente. Jesus disse para eles que eles eram hipócritas. Não tinha nada a ver com o que aparecia. Então, é muito complicado isso aqui. Terceiro subtópico. Vamos lá. Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos seus pés.
assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Lucas capítulo 10, versículos 38 e 39. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Muito Pois lindo isso, né? Aí você vê que os próprios irmãos não aproveitavam isso, estava dentro de casa. É isso que é o que eu acabo de falar aqui. Jesus está ali, Cristo está, eu estou na porta, rapaz, eu estou batendo e estou falando. Se tu abrir, eu entro. Mas eu não abro, eu sou ruim, eu sou prepotente, eu não compreendo que necessite de Jesus. Eu acho até que Jesus é que necessita de mim. Tem gente que é assim, ele bota banca, ele faz biquinho. Lá Jesus, não quer não. Né? Não, não é bem assim. Nós temos que estar sempre com o coração contrito. Né? Assim, bem aquele que chama pelo meu nome se humilhar, é humilhado. Sempre dependente. Então eu acho assim que a gente dispensa muito Jesus. Né? Jesus disponibilizando para nós, né? E nós disposto. Estou aqui, rapaz, se tu falar comigo, aí eu não falo. Aí eu fico procurando médico, fico procurando amigo, fico procurando qualquer uma coisa, dinheiro, fama, seja festa, seja o que for, sai caçando as coisas, mas Jesus dizendo, não é para ir não, é aqui, e eu não vou lá. Isso é realidade, nós precisamos aprender isso. Aprender a reconhecer, eu dentro da igreja, né? Fazendo tudo, botando os cortinados, até pagando o meu trabalho, as cortinas da igreja, e boto tudo e não tem Jesus na vida. Fica ali todo rasinho, não sabe onde ele está. E ele bem pertinho, estou aqui, ele não escuta a voz dele. É assim que funciona, é um negócio meio que meio doidinho, mas dessa forma. Reconhecer a importância de Jesus o maior exemplo que nós temos é do ladrão da cruz. Estavam dois, um à direita e outro à esquerda, mas um reconheceu. Aí você vê, que eu falei dessa mulher do fluxo de sangue, da Maria e do Zaqueu, né? Uhum. Um reconhecimento, um Zaqueu da vida, como eu disse, talvez nem cultuou a Deus, mas tinha mais conhecimento de Jesus do que outros. Sabe aquele pouquinho que tu te aproximar, tu querer de verdade. Adianta tanto cultuar, e um dia que eu perguntar para Jesus, ele disse, nunca perguntou nada para mim, nunca pediu nada para mim. É complicado isso aí, né? Mesmo. É isso aí, vamos para o nosso intervalo então, né? Sim. E aí depois nós voltamos aí com o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos aqui para o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Segundo tópico, frutos da amizade com Jesus. Primeiro subtópico, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Mateus capítulo 10, versículo 40. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. É exatamente, você conhecer, como Paulo diz aos Efésios, né? Para a gente conhecer o Filho de Deus, né? Então você fazer parte, buscar no Senhor, nesse ministério, na obra do ministério, e ao conhecimento, que te leva ao conhecimento do Filho de Deus. Então é isso aqui. Eles conheceram Jesus, né? Os três não só no físico, mas principalmente você vê que a própria Marta, que a gente está dizendo que estava assim meio rasa, mas ela já tinha certeza que tinha uma ressurreição ali depois da morte, né? Tinha uma vida eterna. Então ela entendeu ali que Jesus era o Filho de Deus que veio para salvar o homem. Então é isso aí que é os benefícios, os frutos do Espírito, é o entendimento da palavra. O que significa vida eterna? E da onde vem ela? Onde está ela? Eles entenderam isso aqui em Jesus, né? Sim. Então vamos aqui. A Bíblia não cita sobre a questão dos pais, mas os três irmãos estavam lá. Exatamente. Sempre no mesmo propósito, dando aquela acolhida especial a Jesus. E com certeza Jesus se sentia muito à vontade. Certeza. Né? Isso é muito bom. Até mesmo pela crença deles, né? Exatamente. Porque quem vai se sentir bem com quem é contra você? Não tem como você se sentir bem e ir para lá todas as vezes, é o caso aqui que fala. E aí se sentir bem e ser amigo de quem é contra você. Não tem como isso. Não tem como você manter uma amizade com uma pessoa que não quer. Então você pode até dizer, chamar atenção e dizer, avisar. É mais um aviso de que chamar atenção ou querer converter. Mas você pode, avisa, diz a verdade e sai fora. Porque o reino do céu, na verdade, é isso. É você avisar o que vai acontecer. Quem der ouvido se aproxima de você para ter mais acesso. Perguntas e tudo, se interessa pelo assunto. Quem não, se afasta. É assim, é o caso deles, acolhia e ouvia todas as palavras, todos os ensinamentos. E hoje é a mesma coisa. Se tu abrir a porta, sinal que tu quer ouvir o que eu estou querendo dizer. Estou na porta falando, né? Então é isso, quando eu quero Jesus, eu dou ouvido, eu me interesso. Sim, Senhor, como é que é? Jesus estava sempre onde ele era celebrado, né? E ele até ensinou isso para os discípulos. E aonde você é apenas tolerado, não permaneça lá. Não. O segundo subtópico, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração,
contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Lucas capítulo 10, versículo 39. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. João capítulo 11, versículo 32. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos. João 12 e 3. Aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Exatamente. Uma certa vez Jesus pregando, e depois ele saiu para outro lugar, e aí seguiram os discípulos dele, os cordiscípulos, outras pessoas. Seguiram os discípulos dele lá, aonde ele parou, perguntaram para ele, fizeram a pergunta sobre a parábola que ele tinha dito. Ele disse, a voz é revelado os mistérios do reino do céu. Mas a eles, os que ficaram lá, que não se interessaram em vir, em prosseguir, ele a eles, tendo o ouvido não ouve, tendo o olho não vê, tendo o coração não entende, para que não se salve, não seja perdoado os seus pecados e não se salve. Porque não prossegue, ou seja, não quer seguir, Senhor, não se interessa. Então a vocês é dado os mistérios do reino, né? Então é isso aí, a pessoa tem que se interessar. O caso deles aqui. Tudo que ele dizia, ele concordava, queria mais, saber mais, é isso aí. Então eu acho que qualquer crente que se interessa, ele é crente mesmo. Ele é mais crente que os outros, no sentido de ser mais aprovado, se encher mais do conhecimento do Senhor e os mistérios do reino, que é o caso da Maria, né? Aqui, mais do que os outros. Não que os outros não ouvissem também, mas ela ouvia mais ainda. Dava mais valor. É isso aí. Tem pessoas que se destacam pela entrega, né? Exatamente. Esse foi o caso de Maria. Ela se entregou sem reserva. Exatamente. O terceiro subtópico. Serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. João, capítulo 12 e versículo 2. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus, é bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Lucas capítulo 10 e versículo 40. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus, em João capítulo 12, versículo 2. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo e a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas esferas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Lucas, capítulo 10, versículos 40 a 42. Pois é, hoje é a honra que a gente honra os homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que a gente tem que tratar com dignidade de um profeta, né? Então, tem esse lado natural, né? Que uma pessoa de Deus ele tem que ser bem tratado. Eu gosto de fazer isso, eu gosto. Quando eu vejo uma pessoa de Deus mesmo que está precisando, está necessitando de um apoio, né? Então é o que ela fez aqui. Agora tem esse lado que nós não podemos esquecer, que é o primeiro, né? Que não adianta você cuidar dos homens de Deus e não cuidar de você. Porque eles vão te ensinar a você ter a fonte, mas se você não for na fonte,
Vamos para o terceiro tópico, né? Porque nós Terceiro temos pouco tópico. tempo aqui. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro subtópico, uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. João capítulo 11, versículo 5. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Num lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 18. Exatamente. Aqui está falando quase a mesma coisa aí, né? Sim. Então é isso aí, a gente honrar e procurar entender isso aí. Dos benefícios que um homem de Deus traz para um lar. Quando ele vem e é bem recebido, ele traz a bênção do Senhor. Né? Como Abraão mesmo foi lá no Egito e ele foi abençoado, mas ele abençoou muito mais do que foi abençoado. Porque é um homem de Deus que chegou numa nação. Né? Imagina numa casa. E o amor sempre é demonstrado por atitude. Exatamente, é atitude mesmo. As atitudes falam mais alto do que sem palavras. Dúvida, não é palavra não. Segundo subtópico, compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7. Exatamente. Ali você vê que a Marta ela chegou com Jesus, né? Se fosse mesmo com a irmã dela, ela tinha levado ela. Ele vem me ajudar, bora, cai. Mas como Jesus estava ali, ela estava no pé dele, ela pediu para ele, né? Ele disse, deixa ela aqui no culto, deixa ela aprender mais um pouquinho, depois ela vai até te ensinar mais um pouco aí, passar para ti. E foi um benefício ali, um fruto que ela colheu exatamente nisso aí. Foi diferenciado. Né? Porque não é que perdeu a salvação a Marta, o Lázaro. Ela mesma disse que o Lázaro ia ressuscitar para a vida no final, né? Mas ali já tinha, o milagre não ia ter. Se dependesse dela. Então foi um fruto ali diferente, né? Diferenciado o atendimento ali de Jesus, o amor pela Maria. Né? Então vamos... Terceiro subtópico, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que nosso Senhor mostrou a Marta, quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Lucas, capítulo 10, versículo 40. Naturalmente aqui, Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem. Mateus 4 e 4. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4 e 4. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que a nossa vida social
seja produtiva e abençoada. Exatamente. É essa coisa. Em primeiro lugar, o reino do céu, as outras coisas. Essas outras coisas serão acrescentadas. Essas que tu te preocupam, fica tranquilo. Que é necessário. Essas coisas que são necessárias serão acrescentadas, né? Dentro da vontade de Deus. É isso aí. Você não pode pensar além da vontade, né? Dentro da vontade. Senão você... mas quando você busca em primeiro lugar o reino do céu, você vai se adaptar, você vai se sujeitar, você vai se acomodar e se alegrar, né? Nessa vontade de Deus. Você vai se satisfazer, é isso aí, com a vontade de Deus na tua vida. Então vai ser acrescentada essa vontade, né? Então a gente tem que deixar ser levado mesmo pelo Espírito e tudo, né? Mas nessa busca, não tem como você ter o Espírito sem buscar, né? É isso aí. A conclusão. Sim. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor. Procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar da presença real, da sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Sobre Lázaro, poucas pessoas tiveram esse privilégio de morrer e ressuscitar, né? Então ele viveu 2 etapas. Mas, da mesma forma, também Jesus nos dá esse mesmo direito de vivermos 2 etapas. O antes de aceitá-lo e o Exatamente. após aceitá-lo. Então, quando nós morremos para o mundo, né, depois que aceitamos a Jesus, adquirimos uma nova vida em Cristo. Ressuscita para Cristo. Exatamente. Então, que possamos viver essa comunhão, esse amor e essa presença de Deus dentro da nossa família, primeiro dentro de nós. É isso aí. Pois é, já estamos aí finalizando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio também, já esse 2º trimestre, né? A próxima lição já é o 3º trimestre de 2023. Espero que você tenha aprendido conosco nesse trimestre, nessa lição de hoje. Tanto com o comentarista Elienay Cabral, o nosso pastor Elienay Cabral, também conosco aqui, onde a gente faz esse programa, como eu já falei, assim, bem evangelístico, né? Dessa forma aí, para que as pessoas nas casas possam entender o que é Jesus, como é que se aproxima do Senhor Jesus, o que pode fazer para ser crente em Jesus Cristo e ter esses benefícios aí, esses frutos dessa amizade com Jesus, que é o que falou aqui, dessa família que tiveram esse privilégio, né, de ser amigo de Jesus. Então, é isso aí, eu quero que você tenha aprendido conosco e continue no próximo, né, no trimestre aí conosco também, nós vamos falar de outro assunto, mas que Deus possa abençoar grandemente. Né? Busque sempre no Senhor, que é o melhor amigo, né? Nunca vai te desprezar e nem se negar a você. E você não tem nada a dar para Ele, você tem que buscar nele para que possa dar para Ele, que é no sentido de buscar a tua vida, para depois você viver com Ele, é assim. Então entenda isso aí e faça isso, busque mesmo de todo o coração, se entregando, se revelando, se abrindo com o Senhor, para que Ele possa trabalhar na sua vida, fazer a vontade dEle na sua vida. E na minha, isso a gente tem que fazer. É isso aí, que Deus abençoe grandemente e até a próxima lição. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus os abençoe. Pai do Senhor. Amém. Amém.